Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã será lançada ao fogo, não fará muito mais ele por vós, gente de pouca fé. Portanto, não vivais preocupados dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como nós vamos nos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. É tão interessante, minha gente, a gente perceber o acolhimento das ideias de Jesus ao coração da gente. Como se tivesse o poder de nos abraçar. Como se tivesse o poder de entrar no nosso coração e nos dar um alento, um significado. É assim que a gente precisa compreender a palavra. Como aquela que acolhe a nossa humanidade e nos empresta recursos para a gente ser melhor. Sempre que Jesus está diante dos seus amigos, e todos aqueles que estavam para ouvi-lo, ele considerava amigos, era justamente para ajudá-los a viver. Essa palavra vem sempre para nos dar um aconchego e ao mesmo tempo é como se pudesse depositar dentro de nós um pequeno conflito que vai abrindo a nossa mente para a gente compreender cada vez mais como é que nós podemos viver a nossa vida. O Senhor nos fala, Ele nos diz, Ele nos convida a entrar no difícil contexto da simplicidade. Nas bem-aventuranças, Jesus já começa a chamar a atenção para a necessidade de buscar uma série de situações práticas. Dentro da bem-aventurança, ele coloca um discurso absolutamente difícil de compreender, porque no primeiro momento parece contraditório. Como é que alguém pode ser feliz sendo pobre, né, Ziza? Como é que alguém pode não ser feliz sendo pobre? Jesus fazia um jogo de palavras que também entrava dentro de conceitos que ele quebrava. Sim. As pessoas pensavam, é verdade, às vezes a gente pensa assim mesmo, só é possível a gente ser feliz se a gente tiver muito. Ele disse que não. Se eu tiver bem-aventurado, tudo que eu quiser, eu vou estar pronto para ser feliz. Não, bem-aventurado é aquele que consegue administrar o não ter. Em paz, né? Em paz. Sem ficar reclamando, chorando. Claro, não é nenhum problema a gente trabalhar para a gente conquistar, para a gente ter. Sempre digo isso. É direito seu, com honestidade, com o seu trabalho, você construir a sua casa, você ter o direito ao lazer, estudar, você dá o conforto aos seus filhos, mas não se esqueça de que existe uma riqueza infinitamente superior a tudo aquilo que materialmente a gente pode ter, que é inclusive nos ajudar a significar o que o dinheiro nos deu. Rico não é aquele que tem muito, mas rico é aquele que precisa de muito pouco para ser feliz. Olha isso. Sendo feliz com pouco, né? É um espírito grato. Você sabe, Ziza, que andando pelo Brasil, na oportunidade de conhecer tanta gente, quando uma pessoa faz a experiência da misericórdia e da fé, ela assume uma riqueza que nada nessa vida pode dar. Não é maior, nada pode ser maior do que você acreditar na misericórdia de Deus.
Nada. Você passar por aquela experiência de viver o desconcerto da misericórdia. Deus me ama. Deus me ama, me sustenta e me ajuda a dar um significado até quando eu não tenho. Eu já falei isso aqui muitas vezes e você certamente já me ouviu. Deus me fala sim quando me diz não. Deus me protege quando muitas vezes a vida me nega alguma coisa. Quando eu preciso passar pelo difícil momento de não conseguir identificar uma vantagem. Ali eu preciso me despojar das expectativas, daquilo que eu achava que podia ser. É a tão sonhada simplicidade, a confiança nessa misericórdia que vai nos envolvendo de sabedoria. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão determinante que ela nos escraviza. Eu muitas vezes me percebo escravo das minhas inseguranças. Esse evangelho de hoje ele é muito difícil. Você não se preocupar com o que vai comer amanhã. Você não se preocupar com o que vai vestir. Tem que ter muita liberdade interior e confiança para ser capaz de compreender essa palavra, extrair o coração dela e acreditar. Que não é uma irresponsabilidade. Que muita gente poderia pensar, mas isso é irresponsável, não é verdade? Ou às vezes... Eu não vou ficar preocupado com o que eu vou comer amanhã. Não se trata de viver a irresponsabilidade. A despreocupação não é o desplanejamento, né? A gente pode planejar, mas não ser dependente de um cumprimento. Mas estar livre e à disposição das mudanças que a vida exige, às vezes. Às vezes eu vejo me esforçando tanto para conquistar uma coisa simples que eu queria. Às vezes nem me custava tanto, ou não custava tanto para o fulano que podia fazer para mim. E aí não acontece. E aí tem uma coisa que precisa soltar dentro de mim. Tem um apeguinho que precisa soltar. E nessas horas eu dou um salto dentro de mim. Assim, na hora que solta esse apego, eu acho que a alma se solta. Eu acho que a gente dá saltos de maturidade. Eu acho que a gente dá saltos de amor, dá saltos de leveza. E você passa a ser muito mais livre, muito mais leve, menos orgulhoso, na verdade, né? Porque você passa a entender e a compreender quando uma pessoa erra ou quando ela se é apegada com uma coisa e a pessoa vai lá e, sei lá, de repente comete uma ação que te prejudica e você precisa soltar aquele erro, soltar aquela... Falando de mágoa mesmo, porque que é uma mágoa, né? É um apego a uma coisa que não foi do jeito que eu queria, né? Justamente. Não foi do jeito que eu queria, eu fico aquilo anos e anos e anos, eu não peço perdão, fulano tem que pedir primeiro. E também esse é um tipo de peso, né? É um tipo de riqueza negativa, né? A simplicidade será sempre um caminho muito difícil de ser alcançado. Porque a gente precisa, como a Ziza dizia, a gente precisa ter muita coragem para abrir mão dos nossos excessos, né? Os simples são sempre corajosos. Acho que os simples são sempre corajosos, porque ele é quase um revolucionário, né? O simples, ele se atreve a ser ele mesmo de um jeito... sereno, interno, porque é uma luta travada interna primeiro. Acho que uma escolha pela simplicidade é uma escolha de liberdade poderosa interior, porque já nada te seduz ao ponto de te dominar e te fazer perder seus princípios mais sagrados, mais importantes. É por isso que eu acho que as pessoas simples realmente, eu não digo simples de simplicidade material, eu digo de simplicidade da alma mesmo. Isso. Eu tive uma pregação que mexeu muito comigo. Engraçado, né? Eu fiz a pregação e, no entanto, eu saí de lá muito modificado, que eu fiz lá na Serra da Piedade. Uhum. O evangelho naquele dia era um convite justamente ao despojamento material. E eu falava na minha reflexão que antes de nós termos coragem de tirar uma roupa que sobra no guarda-roupa da gente, parece que a gente precisou ter retirado algumas coisas de dentro da gente. Não é verdade? O despojamento material é uma consequência natural de quem consegue viver o despojamento da alma. Se a intenção é funda, ela precisa ter raiz funda, né? Às vezes a gente precisa de uma ação que venha de fora para dentro até educar o que está dentro. Às vezes eu tenho, sei lá, uma blusa, eu quero dar para alguém. Quando eu vou dar para alguém, eu sinto aquela dorzinha, aquele contorcimento interior. Assim, eu não queria dar. É porque você ainda acha que um dia pode usar, né? Aquelas mentiras que a gente conta. É aquela pergunta, o que significa eu ter isso? Que raiz tem isso? Que valor tem isso? O que é isso? Quem eu seria sem isso? Quem eu me torno sem isso? E é uma pergunta libertadora, né?
E é tão bom. Eu acho que a simplicidade é construída de desapegos, assim. E desapegos secretos é um trabalho tão interior, muito secreto, muito pessoal, muito particular. E é libertador. Eu acho a maior oração de libertação que pode existir é essa, assim, de a gente ser livre da gente mesmo, como Santa Teresa dizia. Talvez você que nos acompanha em casa já tenha se feito isso. É uma pergunta que a gente não deveria negligenciar. Por que eu tenho isso? O que eu tenho está a serviço de quê? E que eu preciso ter isso, né? Justamente. Está a serviço de uma necessidade ou isso está a serviço de uma vaidade? Sim. Que não tem fundamento. Às vezes a necessidade ela é alimentada por uma mentira que nós nos contamos uma vida inteira. Por que eu preciso ter essa casa tão grande? Por que eu preciso ter tantos carros? Por que eu preciso ter tanto dinheiro no banco? Ou por que eu preciso precisar, né? Às vezes a gente inventa necessidades, né? E é engraçado que a gente constrói mentiras tão bem elaboradas que você passa 30, 40 anos da sua vida trabalhando para a manutenção daquelas mentiras. Então a gente trabalha muito porque a gente acha que a gente vai precisar de todo aquele dinheiro, que a gente vai precisar de toda aquela estrutura material que a gente criou, quando na verdade, se a gente tivesse sido honestos e responsáveis com essa pergunta, talvez a gente não tivesse desperdiçado tanto tempo na vida. Não é que a gente não teria trabalhado, é que a gente talvez teria trabalhado um pouco menos e apreciado um pouco mais o que a vida nos deu. Às vezes eu fico vendo, Ziza, que na vida espiritual muitas pessoas não crescem por causa justamente da coragem de sondar as questões humanas que pesam. Porque às vezes nós queremos tratar as questões espirituais sem tocar as questões humanas. Ah, não tem jeito. Eu quero ficar mais santo sem deixar de ser ciumento. Não tem jeito. Não é verdade? Eu quero ficar mais próximo de Deus, eu quero ter uma alma mais pura, mas eu não quero abrir mão das mágoas, das picuinhas que eu cultivo no meu dia a dia, com meu irmão tal, com minha esposa, com meu esposo. A gente vai criando uma teia extremamente desfavorável à vida espiritual da gente, depois a gente quer ser espiritualizado. Você assistiu a Missão? Daquele gravado na Argentina? Isso. Sim, há bastante tempo. Tem uma cena que eu gosto muito, que aquele rapaz que comete um crime, que se impõe um fardo. E o fardo dele é físico, né? Ele se coloca uma penitência de carregar uma coisa enorme nas costas, que ele vai arrastando aquilo ao longo da vida. E numa maneira de expurgar o pecado, ele então colocou-se esse sacrifício. É que ele foi muito tempo na vida dele, até o momento em que ele está subindo uma cachoeira, naquele momento de muita dificuldade, e que ele é colocado diante de um limite. Ou ele joga aquele fardo fora, ou ele não consegue chegar até o fim. Senão ele iria cair. Ele estava sem forças para o próprio corpo, muito mais ainda para um corpo era uma espécie de uma mochila enorme que ele carregava, um monte de tralha pesada, que era uma maneira que ele tinha publicamente de demonstrar que era um pecador. E é muito bonita a cena, porque alguém olha para ele e fala: meu amigo, ou você joga isso fora, ou você não chega até o fim. Meu Deus. E a cena é lindíssima, porque ele vai tendo coragem de soltar o fardo das costas, e aí ele olha para baixo, aquilo caindo, aí ele se agarra na pedra e chora como se fosse um menino mesmo que tivesse conseguido viver uma libertação. Ou melhor, como tivesse recebido uma consciência nova, enfim. É o que acontece com a gente toda vez que nós temos coragem de julgar fora os excessos que nos impedem chegar ao alto da montanha. A vida espiritual é feita desse fio que vai tecendo uma tela imensa de humanidade, né? Eu não consigo ver separado, assim, eu já não consigo mais. E eu acho que é tão entranhado a minha experiência com Deus, desse desafio constante humano. Porque às vezes a gente reza esperando um repouso humano para que a gente viva uma altura espiritual das coisas, né? Um repouso dos meus conflitos humanos para que Deus me visite. E não existe esse repouso. A alma humana, ela é feita de tensão eternamente, sempre vai ser uma luta interior. E nessa luta o repouso acontece, no meu modo de ver, só no exercício forte da humildade mesmo, da simplicidade. É quando você se rende, na verdade, né? Se rende. Você sabe que eu tive
um contato muito forte com o conceito de humildade com o Léo. E nós estávamos num retiro daquele, lá na Casa Deon, e uma senhora veio parabenizá-lo perto de mim. Eu lembro que nós estávamos nós dois caminhando lá de fora, aí de repente ela foi, elogiou, e todo mundo fica bem constrangido quando você fica sendo elogiado demais, né? É desconfortável. Eu dou um jeitinho de parar logo o elogio e abraço a pessoa, obrigado pelo carinho, tá isso, bom, aquilo. né? Tá ótimo. Só a pessoa vai exagerando e você vai ficando constrangido. E aí o Léo, ele parou, deixou ela falar, ele falou assim: minha filha, você está vendo aquelas flores bonitas ali? Sim. Sabe por que aquilo ali está bonito daquele jeito? Sim. Porque existe esterco ali. Sabe o que é esterco? É merda, perdão a palavra. Pronto, eu sou isso. Aqui no crescimento desses jovens eu sou o esterco. Então quem faz a obra acontecer é Deus no coração deles. Sim. Então o conceito de humildade vem de humus, é a parte fértil da terra. E é aquilo que a gente não vê. O que está crescendo sobre a terra é o resultado do humus, da fertilidade do humus. Olha como isso é interessante. O humus é essa realidade que nos coloca, que nos planta em nossa casa. É igual você, não adianta nada você ser a pessoa mais simpática no seu ambiente de trabalho, a mais querida, se você é um chá de poejo dentro da sua casa. Já tomou chá de poejo, Ziza? Não, graças a Deus. É o pior chá que existe na vida. É o pior chá que existe na face da terra, é o chá de poejo. Há pessoas que têm essa facilidade de serem simpaticíssimas, queridas, onde vão, com as pessoas, né, que encontram. Depois chega em casa, é aquele chá de poejo. Porque não compreenderam que o primeiro lugar da realização humana é o humus. É o lugar onde a gente vive essa humildade de ser apenas mais um no meio do grupo. E a gente sobreviver sendo mais um. E ter a capacidade de não ser o centro, né? Sair do centro. O centro da conversa, o centro do assunto, o centro da atenção. E deixa o outro existir. Fica na tua um tempinho, se exercita nisso. É um exercício, né? De vez em quando aceite ser coadjuvante. Esquecido. Nossa Senhora, como isso faz bem. Quando a gente descobre. O primeiro sabor é amargo, mas depois adoça. Você cresce. A partir de hoje, vai ter autoridade sobre os seus demônios, sobre os seus ódios, sobre os seus ressentimentos. Nada de ficar guardando mágoa. Ah, mas é porque você não sabe o que ela fez. É melhor você não me contar, senão eu vou ficar com raiva dela também. Então não conta. Então joga fora as suas mágoas, porque uma pessoa que se ama não guarda mágoa. Não guarda. Porque mágoa é um sentimento estragado. Você guarda leite estragado dentro da sua geladeira? Não guarda. Para quê? A mesma coisa. Se você não guarda na geladeira, por que você guarda dentro de você? Põe para fora. Mágoa, ressentimento, perdoa logo. Não significa que você precisa trazer outra pessoa para a sua vida de novo, não. Às vezes, eu falei no início aqui, né? Às vezes é para você fazer a Roberta Miranda. Perdoa e diz: vá com Deus. Vá com Deus. Ainda dá um chutinho assim para ajudar. Põe para correr. Não tem que trazer de volta para a vida aquilo que fez mal para você. Jesus não mandou a gente guardar dentro de nós mágoa e rancor. Só isso. É isso. E este sorriso que você está me apresentando aqui, sabe o que ele é o resultado? As muitas lágrimas que você chorou. Isso que traz você aqui hoje, o sorriso que você me apresenta, eu tenho certeza, são as lágrimas que você precisou chorar para dar conta de ser quem você é. Então, é nessa teimosia que você vai vencer. Não desista de você. Não desista das pessoas que você ama. Não desista dos seus sonhos. Porque as lágrimas que te trouxeram aqui te prepararam para uma vitória muito maior do que você já viu. O amor já selou. Deus não muda de ideia. Ele quer que você seja livre. Ele criou você para a liberdade.
Mas agora há um trabalho a ser feito aí, um dia a dia, que nós chamamos de conversão. Conversão é o movimento que nos torna conscientes de escolher diariamente aquilo que nos liberta e de renunciar diariamente aquilo que nos acorrenta. Por isso que o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, sabe qual é? É você se amar. Não existe nenhum movimento de conversão sem que antes a pessoa recorde o valor que ela tem. Observe, o que Jesus fazia quando encontrava as pessoas perdidas era isso. Ele devolvia a elas a oportunidade de se olharem de um jeito novo. Ah, minha gente, nada pode ser mais bonito nesta vida. Depois de muitos erros, você voltar a se olhar de um jeito amoroso. É, porque a gente vai perdendo. A gente vai perdendo o amor próprio. E o amor próprio é a primeira instância do amor de Deus na nossa vida. Porque eu não tenho como amar você. Você nunca vai se sentir amada por mim se você não tivesse amado antes. Tente amar uma pessoa que não se ama. Tente convencer uma pessoa das qualidades que ela tem, se ela ainda não está consciente disso. É uma tarefa inglória você tentar amar uma pessoa que não se ama. Por isso que nós não podemos pensar a conversão fora da experiência de você ter uma experiência com você de autoconhecimento, de autorreconciliação e de escolhas que favoreçam o seu amor próprio. Você precisa se amar todo dia. Você precisa lembrar do valor que você tem, que às vezes você esquece, por causa dos relacionamentos tóxicos que nós temos. Às vezes você se cerca de pessoas que não têm um pingo de respeito por você. Às vezes você passa uma vida inteira ao lado de uma pessoa que não tem respeito por você. É natural que você se esqueça do valor que você tem. Por isso que conversão é você voltar a olhar no espelho e encontrar a menina linda que Deus criou. Conversão é você voltar a se olhar no espelho e reconhecer o menino lindo que Deus criou. Deus não errou com a gente. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. Os erros que você cometeu na vida não te transformaram num erro na vida. Não, a gente erra. Eu não sou um erro. Você erra, você não é um erro. E às vezes, dependendo das pessoas que nos cercam, a gente esquece isso. Eu costumo dizer, minha gente, que a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida é amar e ser amado. Eu sei que é bom a gente trabalhar pelas riquezas que o dinheiro nos dá. Estude ao máximo, trabalhe, compre o que você tem vontade, realize os seus sonhos, mas não se esqueça. O que vai fazer você ao final da vida sentir que valeu a pena ter vivido, não foi o que o seu dinheiro comprou, foi o que o seu coração conquistou. E aí vem a maior riqueza que você pode ter: cercar-se de pessoas que querem para você o mesmo que Deus quer. Não é lindo isso? Você, depois de 40 anos de casado, olha para aquele homem, parece um gambá, uma capivara roncando. Aí você olha para aquela mulher, parece que ela caiu do caminhão de cebola. Aí você pensa assim, é uma graça eu poder dormir com o meu melhor amigo. Saber que o casamento se tornou o lugar da melhor amizade que você podia experimentar. Nada pode enriquecer mais você do que você ao final da vida descobrir que seus filhos escolheram ser seus amigos. A gente não pode ser amiguinho do nosso filho na hora errada. Na hora certa você precisa ser pai dele. Não tem essa história de ser amiguinho do seu filho. Não, seu filho precisa de pai. De um homem que diga não a ele, de um homem que estabeleça limites, de um homem que oriente, que não deixe ele fazer as loucuras quando ele não é capaz de decidir. Mas depois que o tempo passa, que a gente amadurece, que os filhos crescem, aí você tem o direito de ser amigo dele. Ele vai voltar quando ele quiser. E nada pode atestar mais que você deu certo na vida
do que quando seus filhos escolhem voltar para estar com você. Isso é riqueza. E isso não é o dinheiro que compra não, viu? É a confiança que estabelece. E é aqui que Deus age. Porque quando Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, a gente tem os sentimentos certos em relação a nós. Porque o diabo, ele é especialista em desmoralizar o que a gente vive. O diabo adora acabar com a sua liberdade interior. E onde é que o diabo mais age? Em quem não se ama. Eu sempre digo isso. Se você mantém a sua dose de amor próprio em dia, resultado da sua conversão, o diabo não tem um pingo de chance na sua vida, porque ele não costuma poder fazer alguma coisa na vida de quem se ama. Quem se ama não se droga, quem se ama não se prostitui, quem se ama não se vende, quem tem respeito por si não se humilha. Qualquer porcariazinho de sentimento, a pessoa fica lá rastejando igual uma lagartixa. Pelo amor de Deus, lembra do valor que você tem. Ficar alimentando um relacionamento tóxico, você merece muito mais, criatura. Olha para você. Conversão é isso. Conversão é você fazer a linha Roberta Miranda. Vá com Deus. Põe para correr quem te faz mal. Põe para correr quem não tem respeito pela sua dignidade. Tem bilhões de pessoas no mundo. Escolha estar ao lado daquelas que querem para você o mesmo que Deus queira. Olha só que maravilha. Você poder dizer isso. Tenho na minha vida pessoas que representam a presença de Deus na minha história. Tenho na minha vida pessoas que me ajudam a ser quem eu devo ser. Tem nada mais enriquecedor do que isso. Você se cercar de pessoas que querem o mesmo que Deus quer. O Senhor esteja convosco. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero que o Senhor renove em mim o meu amor próprio. E me conceda, Senhor, a graça de expulsar da minha vida os vícios que me fazem mal. Quebrar hoje, Senhor, a cadeia de todo mal, de toda maldição, de todo sentimento que possa ser contrário ao seu amor por mim. Hoje, Senhor, eu renovo diante do Senhor o meu compromisso de continuar, de não desistir e chegar ao ser humano que eu ainda posso ser. Livre de ódios, de rancores, de mágoas, e cada vez mais lindo, porque é assim que o Senhor nos quer. Lindos, leves e santos. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, por intercessão de Nossa Senhora do Amparo.